Vamos para a palavra? Quem é que está animado para a palavra hoje, Glauber? Eu estou animado com a palavra, Glauber. Eu estou feliz com o que o Senhor está fazendo na minha vida, Glauber. Ainda que custe, ainda que doa. Sabe, é tão gratificante para você vir poder estar se reunindo com seus irmãos, que eu acho que a gente precisa valorizar um pouquinho mais isso, sabe? A comunhão. Sabe, Jesus Cristo, Ele é a comunhão. Jesus Cristo, Ele é a alegria. Ele é a clareza, Ele é o entendimento. Jesus Cristo quer nos trazer isso nessa manhã. Jesus Cristo, Ele é a nossa melhor porção, Ele é a nossa melhor parte. Mas sabe, Deus tem falado muito comigo a respeito de algumas decisões. E decisões, elas nos apontam para muitos destinos. Mas quando nós temos a decisão de Jesus Cristo, essa é a melhor decisão possível. Amém? E eu quero começar te convidando a fechar os teus olhos, para a gente orar por essa palavra. E você, na sua verdade, abrir o seu coração diante do Senhor. Espírito Santo, nós já recebemos na adoração, já recebemos nos abraços uns com os outros, na comunhão de poder estar aqui reunido. Mas nós queremos agora a porção da palavra, que é o que nos alinha, Senhor, que é o que nos alimenta de fato. Não tem a ver com o que nós temos, mas sim com o que nós carregamos. E nós queremos expor nessa manhã aquilo que nós temos carregado, Senhor. A verdade de Jesus Cristo em nossos corações. Jesus, Tu és a melhor porção, a melhor parte. Isso fica evidente, Pai. Quando nós optamos por Te aceitar, Te querer e concretizar isso como a melhor decisão em nossas vidas. Espírito Santo, repousa sobre nós nesse lugar, com ânimo, clareza e entendimento a respeito do que nós vamos propor nessa mesa, diante da mesa onde o Pai tem instruído aos filhos. Nos sujeitamos diante da palavra, nos sujeitamos e aceitamos a correção, o direcionamento, aquilo que nos faz seguir a direção correta. Abrimos o nosso coração, abrimos os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Jesus Cristo, Tu és bem-vindo, Tu és desejado nessa casa. Essa comunidade chamada Second House, ela foi projetada no teu coração nos céus. E então encontrou um coração de um homem, de uma mulher, de 2 filhos, dispostos a visualizar o campo. Nós estamos aqui, a continuidade de toda essa boa semente. Obrigado, Jesus, porque nós estamos aqui confiantes que aquilo que virá nos traz a certeza, a clareza e o entendimento de que o Senhor está conosco. Oramos e louvamos o nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? E essa mensagem, ela surge quando eu li algo. E eu lia a seguinte frase, eu quero que você repita comigo: Jesus não é a escolha de quem precisa. Mais uma vez, Jesus não é a escolha de quem precisa. Jesus é a decisão de quem conhece. Você entende o que você está falando? Sabe, Deus tem ministrado muito o meu coração, porque quando nós viemos para a igreja, nós o aceitamos. Quantos aqui o aceitaram como o Senhor e Salvador da sua fé, da sua vida? Você pode erguer as suas mãos com convicção, se isso for uma certeza no seu coração. Agora, quantos podem afirmar: eu o conheço, eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é para mim, eu sei o quanto Ele representa para mim? Sabe, é sobre isso, igreja. É sobre conhecer quem Jesus é. E quando nós tomamos e rumamos para essa decisão, Jesus Cristo sendo a certeza de tudo para nós. Nós até passamos por dificuldades, cenários que nos provam, que nos testam. Mas quando nós temos a certeza e tomamos a decisão assertiva de sim, Jesus é a decisão de quem o conhece verdadeiramente. Essa é uma decisão porque eu o conheço verdadeiramente. Então eu o expresso com atitudes, eu expresso com transformação, eu expresso com uma sujeição que o mundo não conhece, eu expresso com uma paz que o mundo não conhece. Ainda que os dias não sejam fáceis. Eu por muitas vezes fiz uma oração particular minha,
Isso segue sendo uma certeza no meu coração. Quando passei por um momento de provação, onde fui testado, a minha fé foi provada, e eu aprendi para o que eu estava passando por isso. Isso me fez conhecer um pouco mais a respeito de Jesus, conhecê-lo verdadeiramente. É como se eu tivesse próximo, mas ainda haviam coisas que me limitavam, me causavam receio. Mas quando eu passei por essa adversidade, por essa dificuldade, eu saí verdadeiramente conhecendo quem é Jesus, e tendo a certeza que Ele foi a melhor escolha para mim. E quando passei por todas essas coisas, entendi que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida. Eu entendi com clareza, com entendimento, com exatidão, que o Senhor estava trabalhando algo no meu coração. E por muitas vezes eu fiz essa oração: Jesus, eu consagro os meus melhores dias a Ti, e os meus piores também, porque eu não quero ser alguém que celebra somente o Senhor na vitória, mas sim quando eu estou passando por uma dificuldade. Eu quero expor, eu quero mostrar quem o Senhor é na minha vida. E aí Deus me levou a algumas compreensões, e eu quero construir algo com você, tudo bem? Nos dias atuais fala-se muito nos últimos dias, mas eu quero construir uma ideia junto com você aqui, para conhecermos a respeito do que nos espera no final. Precisamos estar certos quem Jesus é no início. Só assim chegaremos ao destino final. Tudo se resume a uma escolha sobre alguém a qual nós conhecemos. Se nós falamos do fim, se nós falamos da eternidade, se nós falamos em herdar algo que é importante para mim e para você, nós precisamos estar fundamentado em quem Ele é no início e hoje para cada um de nós. Então, quando nós construímos esse fundamento de saber quem Jesus é no início, quando eu o aceitei como Jesus, Senhor da minha vida, mas aí os dias maus vieram, as provações vieram, eu me achei incapaz, me achei indigno, infiel, insujeito, mas o Senhor sempre esteve ali. Ele sempre esteve no barco. A finalidade do mar revolto era transicionar algo dentro de nós. A finalidade das águas agitadas e da nossa impetuosidade de vir para fora, da nossa humanidade ser exposta, tem a finalidade de Deus transformar algo dentro de nós. Mas nós só optamos por essa transformação quando Ele se torna a decisão assertiva, exata na nossa vida. Jesus, eu tenho certeza que o Senhor é o Senhor da minha vida, e eu sei quem o Senhor é, e eu quero prosseguir em Te conhecer, porque dia após dia continuamos a conhecer o nosso Senhor. Sabe, é como se nós estivéssemos nos deleitando em algo grande, em algo proveitoso. E esse é o relacionamento com o Senhor. É quando nós nos abraçamos com Ele, nós honramos a sua vida e desfrutamos da restituição por completo. Isso nos remete à ideia de que tudo começa com uma escolha consciente, baseada no conhecimento e relacionamento com Cristo. E eu te pergunto, um pouquinho invasivo, como que está o teu relacionamento com Cristo? Como que está o teu relacionamento com aquele que morreu por você? Sabe, isso parece ser louco. O maior ato de amor foi alguém morrendo por muitos. Nós não conseguimos morrer muitas vezes para as nossas vontades. Não conseguimos sujeitar nosso próprio caráter diante da verdade explícita que é Jesus. O Senhor tem interesse com essa casa. O Senhor tem interesse em mudar a nossa história, em transicionar a nossa história, nos fazer pessoas melhores. E Ele mesmo, Jesus Cristo, declarou uma palavra que é rema para as nossas vidas, que direciona, que destrava. João 14:6, Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos estar nele. Nós precisamos conhecer quem Jesus é. Nós precisamos estar interessados em prosseguir, em conhecê-lo, prosseguir em ser ministrado. Sabe, a vida com Jesus Cristo, elas são tomadas de experiência.
E às vezes a experiência não é o que você projetou, em ser o melhor cantor, o melhor adorador, o melhor pregador, mas sim se tornar o melhor filho para sua mãe, o melhor filho para o seu pai, o melhor cidadão, um homem mais justo, um homem correto. E consequentemente você se tornará um adorador por excelência, um pregador por excelência, porque a sua decisão foi assertiva. Você o escolheu como o Senhor da sua vida. E quando nós o temos e sabemos que pertencemos a Ele, e Ele pertence a nós, não há como a gente querer outras coisas, meus irmãos. Não há como eu e você querer e correr por coisas que são banais e temporárias. A nossa vida, ela traça um destino, ela aponta para um alvo, ela nos direciona para algo. E Jesus Cristo está nos conduzindo a algo importante. Com base nessa palavra de João 14, verso 6. Ou seja, o destino eterno só pode ser acessado por meio dele. Não é sobre a minha canção, não é sobre a minha melhor pregação, não é sobre as muitas coisas que eu construí, é sobre o quanto eu disponibilizei o meu coração em me arrepender e aceitá-lo como o Senhor pleno da minha vida. É como tê-lo por completo, não parcial, não colocando empecilhos. Senhor, eu te tenho até aqui, o Senhor pode me usar até esse determinado momento. Sabe, Jesus nos quer por completo, na porção, para nos fazer filhos de honra. E isso requer conhecê-lo, não apenas de forma superficial, mas íntima e verdadeira. Deixa eu falar algo para você nessa manhã, posso falar? Jesus Cristo quer a tua intimidade de novo. A intimidade da igreja, ela se perdeu. Nós confiamos a nossa intimidade para muitas pessoas, e o nosso íntimo não pertence mais a Jesus. E aí somos dilacerados, a confiança se vai, as pessoas nos traem, nos roubam, e Jesus Cristo está ali disposto a nos curar, disposto a começar mais uma vez, disposto a curar as nossas feridas, disposto a ser tudo, pleno conhecimento para tudo que nós viremos rumando a eternidade. Como que está a nossa intimidade, igreja? A quem nós temos confiado a nossa intimidade? A verdade? Ao Cristo que é reto, que é soberano, justo e fiel? Nós precisamos refletir sobre isso. A escolha por Jesus não é uma decisão emocional ou momentânea. Isso é um erro que acontece muito no nosso meio, mas uma entrega que vem do reconhecimento de quem Ele é. Conhecer a Jesus não é apenas saber sobre Ele, mas é caminhar com Ele. Somente assim estamos prontos para o que nos espera, seja nos desafios do presente ou no desfecho ao final da nossa história. Se nós falamos tanto dos dias finais, nós precisamos estar convictos dos dias atuais, de quem nós somos hoje, de como está o nosso coração hoje, de quanto nós estamos confiantes no Senhor hoje, de quanto nós estamos o amando hoje. Jesus, perdoa o nosso coração, Pai, pelas vezes em que nós ferimos o Teu corpo, Pai, ferimos a Tua igreja, estilhaçamos com retaliação, revide. Senhor, tem misericórdia de nós. Nessa manhã nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor, e à medida que nós Te conhecemos, nós somos ministrados, habilitados para vencer estações difíceis. Mas nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Nós queremos receber algo novo da Tua parte, algo especial, algo que nos refrigera, algo que nos limpa, algo que nos reposiciona. Por isso eu Te peço, limpa os nossos corações essa manhã. Mas não deixa, Senhor, com que a culpa roube um espaço que é Teu. Nos faz limpos nessa manhã para buscar a Tua face.
Quero que você abra a sua Bíblia comigo em João 6, a partir do verso 60. João 6, a partir do verso 60. E se você achou, diga obrigado, Espírito Santo. João 6, verso de número 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Até aqui. Sabe, esse é um sermão de Jesus. Jesus está pregando, Jesus está propondo. E é como se o culto tivesse estendido, meu irmão. O culto ficou longo. E a multidão, as pessoas que seguiam, começaram a murmurar e questionar. E quantas vezes nós não estamos introduzidos nessa multidão que questiona as coisas? Aquilo que Jesus está falando para nos ensinar. Porque eu entendo, sabe, isso é uma revelação que Deus deu para mim a respeito desse texto. Que Jesus estava endireitando algo nesse povo, apertando para extrair algo desse povo. Só que foi duro de ouvir, foi duro de aceitar, foi incompreensível. Eles foram imparciais, eles não tiveram sujeição à palavra. E então Jesus Cristo olha para eles e pergunta: isso os escandaliza? Deixa livremente aberto, vocês querem ir, se isso é duro? Isso abre um ponto de reflexão na minha mente. Quando nós somos provados, confrontados pela palavra e pelo próprio Espírito Santo, ou por alguém que Deus levantou para cuidar da nossa vida, qual é a postura que nós expomos? É uma postura de quem se afasta, de quem não se importa, de quem olha e não dá valor para o que foi investido? Mas aí Pedro, com toda a sua humanidade, com toda a sua impetuosidade, Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Senhor. Sabe, eu me pego refletindo. Por muitas vezes eu profetizei essa palavra: Senhor, para onde eu vou ir, Senhor? Todas as vezes que o meu eu falou mais alto, em que eu me excedi, em que a minha carnalidade ficou exposta, em que eu feri pessoas, em que eu não fui um exemplo, eu olhei para essa palavra e disse: Senhor, para onde eu irei, Senhor? Que todas as vezes que eu tentei assumir o controle, eu errei, eu fui falho, eu fui um enganador. Mas Jesus direciona o meu coração para o entendimento pleno de que só Tu tens as palavras de vida eterna. Que nessa manhã o pleno conhecimento venha sobre nós de que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele estava no início, Ele está nos dias que estão sendo construídos, e Ele está no final.
e Ele sabe quem verdadeiramente eu e você somos. E a intenção de Jesus é nos tornar pessoas melhores, pessoas que amam a sua causa, que reconhecem Ele como a melhor opção, como a melhor parte, e transicionam para um estilo de vida. Você consegue dizer obrigado, Espírito Santo? A revelação aqui dada a Pedro nos faz chegar à seguinte compreensão: sem Jesus não há sentido nem direção à nossa vida. Fala alguém com autoridade. O nível da revelação expõe a profundidade do nosso coração a respeito de Jesus. O nível da revelação expõe a profundidade do nosso coração a respeito de Jesus. A revelação também demonstra a condição do nosso coração diante de Deus, pois ela é o fruto de um coração quebrantado, sensível e disposto a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, Deus vai nos dar muitos conselheiros, pessoas que são maravilhosas. Nós precisamos entregar nossa intimidade para ouvir o nosso conselheiro fiel, que é o Espírito Santo. Voltar a quebrantar o nosso coração, voltar a ouvir mais de Deus, voltar a rasgar o nosso coração, sabe? Não é a respeito de rasgar as vestes, de mostrar gestos que impactem, mas sim um coração rasgado na presença, um coração que se quebranta, que abre por completo a possibilidade do Senhor entrar e fazer nova todas as coisas. Eu profetizo que a Second House abriu seu coração verdadeiramente para que o Senhor faça nova todas as coisas. E o Senhor, Ele não vai fazer parcial, Ele vai fazer completo. Todas as coisas serão novas no meio da Second House. Se você está nesse lugar e se você faz parte dessa casa, erga suas mãos como alguém que recebe. Deus está fazendo nova todas as coisas, porque aqui Ele encontrou disposição, Ele encontrou pertencimento, verdade, essência e urgência do clamor pela palavra. E nós disponibilizamos todas as coisas para que Ele faça, nos tornando instrumentos para que a partir de nós Ele possa expandir e o seu nome seja visto e glorificado, porque Ele é a melhor decisão. Ele é a melhor decisão. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 16, verso 13, por gentileza. Mateus 16, verso 13. Obrigado, Leitinho. E essa palavra nós vamos caminhar um pouquinho sobre ela e entender algumas coisas a respeito dela. Tudo bem? Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o filho do homem, que o filho do homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou Jesus: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui. Sabe, eu vejo Deus dando um destino para a vida de Pedro aqui. E não é um simples destino. E não tem a ver com a vida de Pedro, mas com a declaração profética que Pedro faz. Sabe, quando nós nos encontramos em uma situação de confusão, porque aqui
o falatório ao redor, o burburinho, aquilo que rodeava, não era algo agradável aos discípulos. Eles já sabiam o que os aguardava. Eu imagino esses discípulos tendo que lidar com as suas emoções, e a dúvida alcançando os seus corações, o questionamento. Mas Pedro, mais uma vez, tomado de ousadia no Espírito, se levanta em uma palavra profética e diz: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe, esse entendimento que Pedro teve aqui, nós precisamos buscar um pouquinho mais, pedir para que o entendimento do alto venha sobre a nossa mente. E eu quero profetizar sobre a sua mente agora. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu profetizo sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Romanos 12, 12. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas sejamos transformados por uma renovação de mente diária. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor renove a nossa mente, que o pleno conhecimento venha do alto sobre cada um de nós, que nós prossigamos em conhecer o Senhor, e essa revelação, o conhecimento do alto se estabeleça sobre nós como igreja, então nós possamos vencer todas as adversidades pelo conhecimento de quem o Senhor é. Glória a Deus. A edificação declarada por Jesus após a afirmação de Pedro nos esclarece algo. Todas as vezes em que nós declaramos algo a qual nosso coração está completamente ligado, e de fato o conhecemos verdadeiramente na profundidade, nos tornamos aptos a receber um novo nível de autoridade através da nossa fé, baseada em quem nosso Deus é para cada um de nós. Sabe, Pedro recebeu essa autoridade porque a sua humanidade foi exposta, mas havia verdade, havia entendimento, havia compreensão. E aí, então o selo que ele recebe: Tu és Pedro, tu és pedra, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Nós precisamos nos levantar mais como Pedro, e saber da nossa humanidade, da nossa impetuosidade, mas sim sujeito diante do Mestre, dizer: Senhor, Tu és Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque nós Te conhecemos, nós sabemos quem o Senhor é. Nós não somente Te conhecemos de ouvir falar, mas sim de nos relacionar com o Senhor. Essa afirmação de Jesus não apenas destaca a importância de Pedro, mas revela algo profundo sobre o poder de nossas declarações quando estamos fundamentados na revelação e no conhecimento de um relacionamento genuíno com Deus. Pedro só recebeu essa revelação porque ele tinha um relacionamento genuíno com Deus, ainda que viesse errar no futuro. Jesus Cristo sabia quem Pedro era, sabia a importância de Pedro. Quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não falou apenas de si mesmo, mas inspirado pelo Espírito Santo, revelou uma verdade espiritual que estava viva em seu coração. Quais são as verdades espirituais vivas em nossos corações, para que nós possamos revelar? Se nós fôssemos revelar uma verdade espiritual dentro de nós hoje, qual seria? A paixão, o fervor pelo Senhor? Ou a dúvida de conhecer quem Ele é? E nesse ponto Jesus declara que sobre essa pedra, a confissão da fé verdadeira em Cristo, a igreja será edificada. Quando nós em unidades declaramos algo através de uma fé unificada, e há poder na unidade da fé, há poder quando a igreja se une para declarar. As coisas têm um impacto no mundo espiritual, elas transicionam, elas multiplicam, elas expandem, e elas alcançam o plano que o Senhor deseja. Com base nessa palavra que nós lemos de Mateus 14, tem alguns impactos a respeito de conhecê-lo verdadeiramente, e eu quero aqui compartilhar com vocês. O conhecimento verdadeiro, Jesus é a verdade absoluta que transforma nossas vidas. Você consegue dizer isso comigo? Jesus é a verdade absoluta que transforma a minha vida. Aleluia. Quando o conhecemos, passamos a entender nosso propósito, nosso chamado e a direção que devemos seguir. Nele encontramos a certeza do caminho,
Quantos aqui rumaram e caminharam por diversos caminhos que não chegaram a lugar nenhum? Vagaram. E quando encontraram Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, acharam a certeza. Quem pode tomar essa atitude de fé, a certeza de que sim, eu encontrei o caminho, eu encontrei a certeza, Ele é tudo que eu preciso. O Senhor tem que ser uma decisão assertiva na sua vida. Você tem que ter a certeza de que Ele é a melhor parte da sua vida, de que Ele é o mais importante para você. A decisão. Seguir Jesus é uma escolha que redefine tudo que antes considerávamos certos. É uma metanoia, é uma transformação. A decisão de prosseguir para o alvo em Cristo afeta completamente nossas estruturas e prioridades, colocando-o como centro da nossa vida. Pertencemos a Ele e Ele a nós, sem espaço para dúvidas ou questionamentos. Hoje eu consigo olhar para a minha história, e é que nem nosso pastor diz, né? Quem fala de si mesmo conta testemunho, quem fala dos outros é fofoca. Então hoje eu consigo afirmar: a minha vida pertence ao Senhor, a minha vida, ela é do Senhor. Se eu exercer o domínio dela, quiser exercer o domínio dela, a minha vida ela se torna ruína, desgraça e incerteza. Mas sabendo que a vida vem dele e eu a devolvi, porque Ele é o autor e consumador da minha fé, da minha vida, de todas as coisas que eu tenho confiado a Ele, isso se torna uma certeza. Então eu pertenço a Ele e Ele pertence a mim. É um relacionamento, é intimidade, é proximidade, é saber que Jesus é o suficiente. Você pode dizer comigo nessa manhã: Jesus Cristo é o suficiente. Mas diga com fome e sede: Jesus Cristo é o suficiente. O fruto do conhecimento, permanecer em Jesus é frutificar. Diga comigo: permanecer em Jesus é frutificar. Como estão os seus frutos? Como estão os nossos frutos? Porque essa palavra fala comigo primeiro. Como estão os nossos frutos a respeito de frutificar no pleno conhecimento de quem Jesus é para cada um de nós? Os tempos clamam por uma igreja que conhecem o Senhor na sua essência, não por euforia, não por moda, não por um agito emocional, mas sim por uma necessidade de saber que Ele é tudo que nós precisamos. Isso precisa calar nos nossos corações a certeza de que nós ansiamos pelo Senhor, sede pela presença, fome pela Sua palavra, fome pelos seus ensinamentos. Permanecer em Jesus é frutificar, expandir e impactar. Quem o conhece gera frutos que transformam vidas e ambientes. Uau! E aqui eu abro um parêntese. O porquê que eu honro tanto a vida do meu pastor e da minha pastora? O porquê que eu honro? E eu gosto de testemunhar, tá? Porque a gente vive um tempo que honrar as pessoas se tornou idolatria, que valorizar as vidas se tornou idolatria. Tu dizer que alguém é importante para ti se tornou idolatria. Maldito é o Deus dessa era que cegou essa geração, aonde tu não pode dizer que alguém é importante para você, que alguém te cativa pelos princípios que há no coração. E sim, você precisa voltar a esse princípio de honrar pessoas, valorizar pessoas, pessoas que te instruíram, pessoas que investiram em você, pessoas que confiaram a sua intimidade para que você chegasse num lugar de convicção e certeza. Todas as vezes que eu olho para os meus pastores, eu vejo alguém que conhece Jesus, e esse conhecimento me fez conhecer Jesus. Essa identidade me fez conhecer quem Jesus é. E aí eu chego num lugar
num ambiente órfão, sem entender o que era uma orfandade. Órfão de um pai físico, mas sem saber que eu tinha um pai espiritual e um pai que cuida da minha vida acima de todas as coisas. E quando esse relacionamento ele foi estreitado, ele me deu a possibilidade de construir uma nova história. É como se ele fosse o meu Moisés, é como se ele fosse o meu Elias. É assim que eu vejo. E eu sempre que eu tiver em condição de pregar uma palavra de honra, de exercer algo, eu vou honrar a vida do meu pastor. Eu vou honrar, porque essa casa, se está aqui hoje, sabe, o pastoreio fala muito de proximidade, fala muito de relacionamento. E toda vez que você tiver um pastor que se preocupa com a sua vida, que cuida da sua vida, que cuida do seu rebanho, que você chega perto dele e você sente cheiro de ovelha, meu irmão, valoriza isso. Isso está escasso nos dias atuais. A gente se perdeu nas nossas manias, nas nossas convicções, mas Jesus Cristo está nos trazendo para o centro de novo, está nos esclarecendo mais uma vez, porque Ele se torna o pleno conhecimento revelado a cada um de nós. Resumo sobre tudo isso daqui, que nós compartilhamos até o determinado momento. Conhecer Jesus é compreender o propósito da vida. Decidir segui-lo, acima de tudo, é permitir que Ele transforme as nossas bases. Assim geramos frutos que impactam pessoas e espaços com a sua presença em nós. Não é sobre o que nós temos, é sobre o que nós carregamos. Não é sobre a melhor vestimenta, sobre o melhor corte de cabelo, sobre o melhor perfume, sobre o melhor carro, sobre a melhor casa. É sobre o que nós carregamos dentro de nós. Sobre o que nós carregamos dentro de nós. Deus tem procurado íntimos nessa estação. E para íntimo Deus revela segredo. Você nos seus relacionamentos revela segredo ou coisa íntima para qualquer um? Não. E nessa manhã Deus está tirando do lugar que você estava aí. A incerteza predominou no teu coração nos últimos tempos. Você se achou alguém incapaz, alguém que não pertencia mais à mesa, mas Deus está preparando o banquete para ceiar contigo nessa hora. E na ceia há a proposição do sangue, a proposição do corpo. Tudo isso com a intenção de restituição na igreja, de preparação, de lapidação na igreja. E Deus está trazendo os seus filhos que estavam longe, distantes, aonde vagaram, as suas mentes estavam distantes, não pertenciam mais ao relacionamento genuíno, estavam dilacerados emocionalmente, mas Deus está restaurando essas coisas nessa manhã. Deus está trazendo compreensão, o pleno conhecimento sobre todas as coisas, de que sim, Ele é a melhor escolha que cada um de nós fizemos. Ele é a melhor parte que cada um de nós optamos. Jesus, nessa manhã nós abrimos o nosso coração para dizer: Jesus, que o Senhor resplandeça em nós, que o Senhor possa refletir em nós, e todas as vezes que nós cantarmos, que nós expressarmos algo, seja algo genuíno à Tua presença, Pai. Não há como dimensionar, Senhor, não há como querermos honrar, se equivaler ao sacrifício da entrega. Essa entrega completa, Senhor. Mas que aquilo que é custoso para nós se torne com excelência para Te entregar. Eu oro para que nesse tempo o Senhor possa nos levar a lugares que não acessamos antes. Lugares de quebrantamento, lugares de intimidade, lugares onde o Senhor está restituindo a honra, onde o Senhor está restituindo as palavras de afirmação uns para com os outros. Nós iremos olhar uns nos olhos dos outros
e diremos: nós somos família, nós somos igreja. Porque a glória da segunda casa, ela se torna maior do que a primeira. Há uma palavra, há um alicerce, há um ânimo, há um entendimento. O Senhor renova o nosso fôlego nessa manhã, e Ele nos faz enxergar as coisas com entendimento no futuro, de que as dores do processo nos tornaram mais fortes para herdar os lugares que virão. As dores do processo, elas não somente nos feriram, nos amadureceram, nos prepararam e nos lançaram para um propósito que Cristo já tinha com essa casa. É chegada a estação em que os filhos se voltarão aos pais e os pais aos filhos, e haverá continuidade na profecia, haverá continuidade no legado. Os filhos olharão para os pais e irão querer dar continuidade no legado dos pais. Os filhos virão os pais e olharão com um olhar de gratidão. Sim, eu honro meu pai, eu honro meu pai pelo que meu pai é, eu honro a minha mãe pelo que a minha mãe é. Haverá um tempo nessa casa, second house, haverá um tempo onde os filhos serão o dobro do que nós dimensionamos sequer chegar. Eles serão, eles profetizarão, eles proclamarão, eles pavimentarão a estrada aonde os nossos netos chegarão, aonde os filhos dos nossos netos chegarão. Eles serão a continuidade do legado. Eu profetizo que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos conhecerão a Jesus de uma forma que nós não conhecemos. Eles serão cheios de um fogo, de um azeite, de uma porção que traz autoridade, vigor, ânimo para vencer. Eles estarão nos lugares de governo, eles estarão nos lugares de justiça, porque receberam a justiça do alto e se sujeitaram debaixo da palavra e do governo soberano que está debaixo dos pés de Jesus. Tudo isso se torna estrado para os pés de Jesus. Disponibilizamos, Senhor, os nossos sonhos, sonhos dos nossos filhos, das gerações vindouras que virão, para eles serem a ampliação, o farol para essa geração, a continuidade, um marco, algo que fala a respeito do que nós construímos aqui. Sim, aquilo que começou em uma casa com 4 pessoas, com uma fome e uma sede, vai alcançar e já chega em torno de 500 pessoas. Isso é só o alicerce, Senhor. Eu vejo o Senhor construindo uma casa muito grande, e nessa casa muitos filhos, e as estruturas da casa, elas são fortes, elas são alicerçadas, porque elas te conhecem, Senhor. Elas sabem quem o Senhor é. Então nós avançamos. Oséias 6:3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Nós prosseguimos em te conhecer, Senhor. Nós prosseguimos em te conhecer, em querer mais da revelação que está no Senhor. Mas para isso eu te peço mais uma vez, nos esclarece quem o Senhor é hoje, quem o Senhor é nos dias atuais, para quando chegarmos nos dias finais, nós possamos ter entendimento, convicção. Sim, valeu a pena. Valeu a pena largar a mão de todas as dificuldades para viver uma vida disciplinada diante do altar do Senhor, regada por princípios e valores. Obrigado pelo amor, Senhor, que supre todas as necessidades na minha vida e na vida dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor tem nos colocado numa condição de honra, Senhor. Começar uma obra com entendimento, com convicção. Eu oro para que as nossas forças não se esvaiam, Senhor.
mas que elas permaneçam conectadas contigo, Pai. O Senhor é a nossa força. E se há algo em nós que precisa ser curado, o Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é quem nos cura. Então nos cura nessa hora. Nos leva ao pleno conhecimento de quem o Senhor é. Costa a mão no seu coração agora. Se permita dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu quero saber mais a respeito do Senhor. Senhor, se porventura os meus devaneios, os meus dogmas atrapalharam até aqui, Senhor, me perdoa, Pai. Mas nos torna uma igreja que te conhece, Pai. Nos torna uma igreja que sabe quem o Senhor é. Não por euforia, não por momento, mas por relacionamento, Senhor. Relacionamento, Senhor, do Criador com a criatura. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu toque. Nós precisamos ser ministrados por Ti dia após dia, Jesus. Sem o Senhor nós não conseguimos. É como se nós estivéssemos num lugar sem uma bússola, sem um destino. E então percorremos caminhos e rotas, muitas vezes buscando escape, válvulas de escape. Mas não, Senhor, nos torna uma igreja second house que conhece o Senhor Jesus, que conhece o seu coração. Nos torna uma igreja humilde, Senhor, assim como foi João Batista, que comparado a Ti o anunciou sem cessar e dizia que não era digno de desatar as Tuas sandálias, sabendo que o lugar dele era aos Teus pés. Aos Teus pés, conhecendo quem o Senhor é, e prosseguindo em Te conhecer, e prosseguindo em Te conhecer. Que esse ano que nós vivemos, Senhor, seja um ano de entendimento para aperfeiçoamento. O Senhor está aperfeiçoando as coisas. O Senhor está endireitando as veredas. O Senhor está aplanando os caminhos. Nós estamos dispostos, sim, Senhor. Sim, a chegar nesse lugar de quebrantamento e lavados e remidos pela Tua palavra e pelo Espírito Santo. Te coloca de pé no teu lugar por um instante. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, como igreja second house. Eu quero que você se coloque na condição de quem recebe agora. Igreja second house. Eu profetizo que a igreja dessa estação será como Atos dos Apóstolos 9:31 declara. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. A igreja passava por um período de paz em toda a Bagé e Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. E ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo em temor do Senhor. Nós estamos crescendo, nós estamos multiplicando, expandindo. Mas de nada vale isso se não houver um temor no nosso coração, um temor de quem o Senhor é, um temor em conhecê-lo e seguir a conhecer Ele. Nós queremos prosseguir em Te conhecer, Senhor. E como já usei no momento de dízimos e ofertas, eu quero profetizar mais uma vez Salmo 126, verso 5. E eu quero que você em alta voz, em alto e bom tom, declare junto comigo: aqueles que semearam com lágrimas, eles voltaram com canto de alegria para colher. Aqueles que saíram chorando,
enquanto lançavam as suas sementes, eles retornam com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Igreja, nós saímos chorando, mas voltamos celebrando. A terra é boa, o Senhor preparou, Ele nos refinou, Ele disponibilizou a melhor semente, e nós estamos preparados para a colheita. Vamos adorar o Senhor. Se você consegue, erga um altar de adoração, celebre pela colheita que você já visualiza, pelo campo do plantio que já está disponibilizado. Erga um altar de adoração ao Senhor agora, rasgue o seu coração. E se você tem o desejo de prosseguir em conhecê-lo, essa é a hora. Essa é a hora em que você prossegue em conhecê-lo cada vez mais. Nós queremos prosseguir em te conhecer, Senhor. Prosseguir em te conhecer, Senhor. Prosseguir em te conhecer e honrar a tua presença, honrar os teus princípios e valores, honrar tudo que o Senhor tem colocado diante das nossas mãos, Pai. Nos faz filhos verdadeiros e fiéis, para que nessa manhã, Senhor, algo dentro da nossa mente seja destravado agora, seja potencializado para uma obra grande e genuína. Eu profetizo sobre a tua vida, pastor Fabiano e pastora Lidiane. Vocês saíram com lágrimas para plantar em uma terra que só o Senhor sabia que vocês já visualizaram. Mas vocês voltam com cânticos de alegria, porque os frutos são nítidos, são notáveis. Eu sou fruto dessa semente. Os frutos são nítidos, são notáveis. Nós cresceremos, nós multiplicaremos, nós avançaremos, nós iremos ampliar, porque o Senhor tem confiado a nós, e a verdade no nosso trabalho, a verdade na nossa essência. Abra o seu coração agora. Se você consegue expressar com palavras, diga a Ele: Senhor, eu amo a tua presença. Senhor, eu amo estar em comunhão contigo. Se você estava longe, se você estava distante, essa é a hora que você busca o Senhor mais uma vez. E o Senhor te reconecta, Ele te enxerta na videira mais uma vez. Aleluia, aleluia. Você consegue abrir a sua boca e declarar: Jesus, Tu és suficiente. Jesus, Tu és suficiente, Jesus. Declare, você é instrumento. Se torne instrumento agora, instrumento de adoração. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar.